Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje, a gente já pede, se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário, dá uma navegada aí. Tem muita coisa no canal. Toda semana o conteúdo é atualizado, então tem palestras, tem documentários, tem música falando sobre a espiritualidade, sobre desobsessão, então dá uma pesquisada aí que tem muita coisa, tá bom? Ah, lembrando que a Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo 182. É muito importante que, se você quiser informações, agendar o seu tratamento, dá uma ligadinha lá no 2606-6220 ou no 2605-6865. Se você não conseguir anotar, os telefones sempre aparecem no vídeo. Então dá um pause aí, anota e dá uma ligadinha lá, tá? Lembrando que estamos no final do ano, estamos chegando aí e já começou a casa, os preparativos dos trabalhos de final de ano, trabalho de prosperidade. Então corre, que é muito concorrido. Então dá uma ligadinha lá, já agenda, vê os dias que tem disponíveis, que são poucas vagas e tem muita procura. Então, programa o seu 2024 aí para que ele seja próspero, bacana, para a gente começar o nosso ano com o pé direito, tá bom? Bom, dados os nossos recadinhos aqui, vamos pedir licença para você, para o plano espiritual da luz, para o nosso Mestre Jesus e toda a fraternidade do bem e do amor, para que nesses envolvimentos de luz nós possamos acessar níveis de conscientização, de paz e de proteção. É nessa certeza que nós pedimos a companhia do Dr. Antônio para que nós possamos dar início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. E hoje vamos falar de sensações, mas qualquer sensação? Não. Vamos falar um pouquinho das sensações referentes à espiritualidade. Você, por exemplo, que está assistindo o vídeo, deixa aí no seu comentário, já sentiu a sensação de frio, de calor quando você entra? Não do físico, tá? Não, mas assim, do nada você sente aquele calafrio, um arrepio, ou você sente um cheiro que as outras pessoas não conseguem sentir, ou quando você se aproxima de uma determinada pessoa ou de um determinado ambiente, você se sente bem, você se sente mal, você se sente desconfortável, irritado, ou você se sente é, bem, né, confortável, você sente aquela que a gente às vezes não sabe explicar, fala assim, ah, quando eu estou perto daquela pessoa, eu sinto uma energia boa, eu sinto algo bom, ela me transmite algo bom. E você que é médium, né, trabalhador, quando a gente fala de espírito, né, você sente a aproximação das diversidades de espíritos. Olha, será que é um espírito de luz? Será que é um espírito menos evoluído? Será eu sinto frio em determinado trabalho? Ou eu sinto calor em outros trabalhos? Por que que isso acontece? Como que é que isso funciona? Então, se a gente pegar inicialmente lá no livro dos médiuns, né, e tem um capítulo que fala só dos médiuns sensitivos ou os médiuns impressionáveis, e ele fala o quê? Que é uma característica da mediunidade mais geral, né? Ou seja, é a capacidade do perispírito de exteriorizar, de entrar em contato com as energias e sentir. E por isso que às vezes a gente não consegue muito bem identificar, né? Porque isso vai sendo trabalhado a partir do desenvolvimento da mediunidade em si. E daí ele ainda fala que essa sensação, essa parte sensitiva, é o que abre portas para você aprofundar para as outras mediunidades, porque ela está presente em tudo. Por exemplo, um médio de psicofonia, ou um médio de psicografia,
Ele vai primeiro sentir o contato do espírito, a natureza desse espírito, e para depois ele, teoricamente, seja mecânico ou seja intuitivo, produzir a psicografia, ou produzir o efeito da fala, né? Aquele envolvimento. Então, é muito interessante a gente saber e começar a identificar, por meio dessa sensibilidade, o que é nosso, o que é do outro, né? Porque o que que acontece? Nesse primeiro momento de sensação, é muito comum a gente sair confundindo as coisas, né? O que é meu, essa irritabilidade é minha ou é de algo exterior, né? E ele fala nesse mesmo capítulo que um médio, quanto mais irritadiço, quanto mais desequilibrado, menos propenso a sentir, menos sensível ele se torna. Porém, lembra uma coisa, que ele pode não sentir, mas ele pode estar completamente envolvido e não por uma energia saudável ou boa. Que lembra, semelhante atrai semelhante. Então, às vezes, uma energia tão densa, tão animalesca, se torna quase que uma simbiose, que eu não sei o que é meu, o que é do outro, quem que fala, quem que age, porque a gente vira verdadeira marionete ou influenciado do plano espiritual. Mas, lembrando, a parcela de culpa e quem abre a porta somos nós. Por isso, a responsabilidade de saber lidar com a mediunidade, o que é, como que eu trabalho, tudo é espiritual, tudo é material, o que é verdade, o que é mentira, para a gente não sair delirando, né? Então, é muito legal quando a gente percebe a variedade dos espíritos e a mudança de energia, por exemplo, nos trabalhos. Um trabalho de prosperidade que você vai lá se inscrever para 2024, geralmente é um trabalho que de energias quentes, um trabalho que a gente sente muito aquela energia mais poderosa das fraternidades que trabalham agindo, que são energias fortes, né? É diferente, por exemplo, quando a gente adentra num trabalho regido por Nossa Senhora, que são energias mais, teoricamente, mais frias, mais calmas, mais calmantes, muitas vezes dá aqueles estados de sonolência, né? De dar aquela baixada de bola para que eles tenham acesso à tua emoção, aquela pacificação, aquela trégua, né, entre as coisas do espírito e da matéria. Assim como é muito comum a questão, e daí já num passo mais de desenvolvimento, trabalhando outros tipos de mediunidade, primeiro eu sinto essa energia e depois vem os cheiros, as fragrâncias, né? O cheiro de rosas, característico de uma fraternidade de Nossa Senhora, ou o cheiro de ervas, característico das fraternidades que trabalham com os pretos velhos, com os índios. Então, isso vai se desenvolvendo com o tempo. Mas para falar mais sobre isso, eu vou passar para o meu amigo Carlos, que é expert em sensações espirituais. Vamos falar um pouquinho, Carlos? Oh, meu Deus do céu. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, pessoal que nos assiste. Esse é um tema bem bacana, porque da mesma forma que ele atrai muitas pessoas para estudar o Espiritismo, muitas vezes ele também afasta, né? E isso é uma coisa que se todos os que escrevem profundamente, Edgar Armond e outros, falam que a maior questão, o próprio Kardec tocou nisso bastante, é você conhecer e estudar para você entender o que está acontecendo. Porque sem entendimento,
fica uma coisa que, às vezes, muitas vezes, a tal da mediunidade leva a situações de desequilíbrio, porque é a questão da percepção extrasensorial, além dos nossos cinco sentidos normais. Pô, Carlos, mas visão é normal, cheiro é normal, audição é normal. Sim, porém não quando você sente um cheiro que a pessoa do teu lado não está sentindo. Sim, quando você ouve um barulho que todo mundo está ouvindo, quando você ouve uma voz que todo mundo está ouvindo. Quando essa percepção extrasensorial sai do limite físico conhecido e entra no mundo espiritual, através do terceiro olho, da sua sensação, da sua expansão do seu perispírito, da sua aura, aí você começa a sentir essas sensações que nem todos sentem. Então, se você não vai procurar entender e desenvolver essa mediunidade, não para trabalhar numa casa espírita, isso eu acho meio complexo de dizer, mas para entendimento e para assentamento, né? Você muitas vezes pode se assustar com isso, tudo mais, como você falou, né? A partir do momento que eu tenho uma percepção mediúnica extrasensorial e não só de acordo com a minha moral, mas com o meu estado emocional naquele momento, eu posso estar num estado emocional que eu vou atingir faixas vibratórias baixas. E aí não adianta, por mais que eu já tenha alguma evolução, longe de ser um anjo, mas tem alguma evolução, você vai entrar naquelas faixas com odor complicado, como ele fala nessa própria pergunta 164 lá do Livro dos Médiuns, que os seres de mais elevados normalmente eles vão se manifestar ou os trabalhos deles vão ser de cheiros mais agradáveis, de situações mais sublimadas, enquanto os outros vão estar com coisas mais terrenas, mais de paixão, com odores piores. E você acessar um ou outro não significa que você seja um ser sublime, nem que você seja um ser de pouca elevação. Mas aquele estado momentâneo de energia faz a conexão. E aí você vai acessar aquilo. Então, tem sempre o lado bonito, né? Não, eu quero ir lá no trabalho dos pretos velhos e ver todas as ervas, ver todas as macerações, ver tudo o que acontece lá lindo, e acontece, né? Mas você vai conseguir atingir esse estágio nessa vibração? Às vezes sim, às vezes não. E é mais interessante, eu estava até aqui colocando, quando a gente, pessoal que estuda, e eu convido quem que ainda não estudou a se inscrever e estudar lá conosco, mesmo que não for trabalhar na casa, isso é bastante interessante, as aulas, né? Uma das cinco fases do desenvolvimento mediúnico, qual é a primeira? Percepção de fluidos, né? Que nós começamos a sentir o frio, o calor, se é uma situação agradável ou não, as cores e tudo mais. Então, isso é lá no começo. Isso é inerente se a pessoa entrou num estudo profundo do espiritismo ou não. Porém, está aí. Né? Algumas crianças nos chegam muito cedo com essa percepção extremamente aflorada. Lembra as crianças conversando com os amiguinhos imaginários, entrando nesse mundo espiritual, muitas vezes sem ter uma maturação física. Muitas vezes os doutores tentam retardar essa percepção nela para que o físico dela acompanhe essa situação. Então, deixar essa situação para quando o físico dela tiver uma condição melhor de lidar com isso, né? Então, existe uma tendência, uma certeza muito grande de trabalhos melhores entrarem em campos melhores. A música é um exemplo disso, né? A música clássica, você vê livros, literaturas onde o trabalho são regidos por músicas clássicas, elas elevam. Ah, mas as outras músicas são ruins. Não, são padrões vibratórios. Ninguém aqui está discutindo o gosto, né? Não é essa história. Mas as notas musicais, os acordes musicais, os vibratos, as coisas, elas acordam em nós e nos permitem sensações diferentes, nem boas nem ruins. Você pode pegar um acorde psicodélico que vai abrir um canal da mesma forma. Então, o que é fato? Está aí, as sensações extrasensoriais, elas são grandes, são fortes, precisam ser conhecidas, precisam ser estudadas para que você não fique à mercê. Quantas vezes, às vezes não chegam
pessoas que não tiveram isso, pacientes e deitam, pô, tem alguém conversando comigo aqui. Eu entrei aqui, eu senti um cheiro de éter, um cheiro de álcool. Alguns chegam a ver vultos de enfermeiros, de doutores, né? Outros veem aparelhos. Quantas vezes a gente não vê o doutor colocando um aparelho e você vê aquela forma do aparelho? Então, isso é muito bacana, muito rico. Mas, de novo, também precisamos tomar cuidado, porque uma vez aberta essa percepção, ela pode, de acordo com o teu estado ou até lugares. Como você falou, Fábio, às vezes você chega num lugar e eu não gosto de dizer, o lugar manda isso, a gente já conversou disso antes. Não, mas existem lugares onde vai ser mais propício paixões, situações. Você precisa estar exposto a isso? Não, mas vai haver uma situação de maior concentração. E aí, você entrando naquela energia, você vai percebê-la. E você vai percebê-la que ela não é tão agradável quanto uma outra, onde se está fazendo, por exemplo, um trabalho dentro da casa dos tarefeiros, um trabalho do bem, com uma série de seres que vêm ancorar aquele trabalho e vêm em nosso auxílio. Então, enxergar o mundo o espiritual é uma sensação fantástica e muito interessante. Por quê? Você pode fazer isso de uma forma que você estudou, se concentre, e ele acontece muito, estava até esquecendo de dizer, ele vem muito por hábito, né? Por uma situação que você vai entendendo, e repetindo e percebendo. Porque você vai até nesse hábito começando a perceber aquela sensação que não é vossa, que é da tua matéria, que é do teu ego, e outra que não é. Tanto é que muitas vezes, apesar de nós não conseguirmos acompanhar um, um estado evolutivo ou entrar naquela linha de energia daquele trabalho, muitas vezes nos é permitido ver e perceber para a gente saber o que é nosso e o que não é nosso ainda. E mais, eu acredito muito em, vocês me conhecem, em estudo, prática e resultado, né? Eles te apresentam para você aprender o caminho, né? João e Maria, não sei se é João e Maria agora, que vai deixando o caminho na floresta para poder saber voltar. É exatamente isso. Ele vai te mostrando, mesmo que você não consiga, ele vai te mostrando, é por aqui. Isso é isso, aquilo é aquilo. Então é um mundo maravilhoso, é um mundo de sensações muito bacanas, e eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que chegam lá e conseguem perceber isso e retirar o que é o momento principal disso, que é o amor, que é por que aqueles espíritos se aproximam e vêm muitas vezes ajudar a gente, mesmo sem nós não merecermos. É isso aí, né, meu amigo Ronaldo? Passando a bola para você. Olá, Não quis bom dizer dia que a você não é todos. merecedor, hein? Por favor, não Não, façam essa entendi. literação. Ótimo, galera. Bom dia a todos, né, Carlos e Fábio aqui comigo, então, estão nos ouvindo. O tema, como sempre, né, bem interessante no sentido de a gente vai pensando, vocês vão falar, tanto o Fábio comentou aqui, eu fui pontuando algumas coisas que eu já tinha até pensado, o próprio Carlos também, né? Mas essa junção de informações é importante. Um ponto aqui, Carlos e Fábio, né, que eu queria colocar é que essas sensações ou percepções, né? Nós falamos mais aqui entre nós que a gente convive num local que caracteristicamente, né, a gente tem lá todo o trabalho voltado com a espiritualidade, né? Então, nós temos lá fraternidades que chegam a todo momento, né? Sejam as fraternidades dos doutores, doutor Antônio Bezerra de Menezes, falamos aqui de Maria, né? Maria, fraternidade de Maria, pretos velhos, índios, caboclos, né? Me ajuda aí com outras fraternidades. Então, esse é um mundo, né, que, obviamente, a casa está preparada para que isso aconteça dentro do ambiente. Então, fica talvez fácil para nós, né, como você bem falou, o trabalho dos pretos velhos é totalmente diferente de um trabalho que a gente faz, né, da prosperidade, ok? Um trabalho que a gente faz no centro cirúrgico, né, aí na cura espiritual e tudo mais. Porque são entidades ou são fraternidades que vêm de formas diferentes, com energias diferentes, então há essa sensibilidade facilmente para nós aqui. Mas o ponto também é que as sensações e percepções, elas ocorrem no nosso dia a dia comum, né?
no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu relacionamento, algum de vocês colocaram aqui, né, um ambiente que a gente entra, que a gente percebe que aquele ambiente não é bom, né? Você vai lá naquele ambiente achando que vai ser bom, e não é. Por mais que tudo esteja em ordem, né, o físico esteja em ordem, mas as pessoas não se conectam, a informação não flui, as coisas não agradam, né? Então, já são algumas percepções que a gente pode ter, né, no nosso dia a dia e falar, aqui esse ambiente não é bom, fui em um lugar, fiquei com dor de cabeça, falei que eu fiquei com dor de cabeça, né? Não sei por quê, fiquei com dor de cabeça, fiquei com um ataque cardíaco, a gente fala muito do alimento, né? Duas pessoas comem o mesmo alimento, por que que uma passa mal, a outra não passa, né? A mesma comida, às vezes foi para os dois, né? Um se sentiu bem, o outro se... E tudo na nossa, não tudo, né? Mas a gente procura, obviamente, trazer isso um pouquinho na espiritualidade. Eu ia colocar, o Carlos até começou a falar um pouco das fases. Quando a gente faz um trabalho mediúnico nas escolas, né? A gente procura, junto aos alunos, obviamente que as fraternidades se achegam nas aulas para que a gente possa transmitir tudo isso, para que a sensibilidade, né? A mediunidade, a gente se fala, todos nós somos médios, todos nós, mas a ligação talvez fica mais fácil numa casa espírita, porque a gente está lá para isso, né? A gente está lá para fazer esse contato com os dois mundos, né? Dois Mundos, vou lembrar o livro aqui de André Luiz, né? E que fala sobre isso. Então, fica mais fácil. E você falou até das 5 fases, né? Quando a gente vai fazer o trabalho de mediunidade, a gente fala, que você falou, percepção dos fluidos, crente, frio, aproximação, contato, né? A manifestação, ou seja, é perceber que um espírito está próximo a você. E ele pode, de alguma forma, se apresentar, né? Então, talvez um movimento, um envolvimento, uma manifestação, mas no nosso cotidiano, na nossa vida, ele se apresenta muitas vezes naquilo que você deixa de fazer, um caminho que você não segue, né? Hoje era para que eu fosse em tal lugar, mas eu acordei indisposto e não vou, né? Hoje eu estava indo para uma entrevista, uma reunião, e de repente surgiu um outro compromisso e eu tive que ir nesse outro compromisso rapidamente. Então, não são percepções, mas às vezes são formas de sensações, ou como falei, né, talvez sensações até física, né? Nossa, sentir uma dor, que às vezes isso está fazendo com que a gente mude de direção e tome outras. E muitas vezes não é o físico, mas é aquela angústia, aquele medo, aquela raiva, aquela tristeza, né? Que às vezes está chegando próximo de nós e que às vezes aquilo está impactando na nossa concepção, no nosso dia, né? Hoje estou com uma tristeza muito grande. E às vezes não é nosso, simplesmente não é nosso, né? Às vezes isso é um trabalho, isso é uma necessidade, talvez, que às vezes pode ser uma influência, né? De uma sensação, de uma percepção que a gente está tendo, que algum espírito próximo a nós possa retar. Isso acontece, obviamente, nos trabalhos, é comum, né? Um trabalho, por exemplo, de desobsessão, né? A energia é totalmente diferente, né? As sensações são totalmente diferentes de um outro trabalho diferente. Por quê? Nós estamos recebendo talvez espíritos ali, né? Que o Carlos usou o termo aqui, inferiores ou superiores, né? Então, se é um espírito inferior, um espírito de sofrimento, tal, a sensação daquele trabalho, do médico que vai estar naquele trabalho, vai ser diferente. Se for um trabalho, talvez, com espíritos superiores, né? Como nós temos vários lá, você vai ver que o ambiente é mais de paz. Eu me coloco aqui quando eu estou no Evangelho, né? Fazendo o Evangelho. Quer dizer, imagina assim, eu vou lá falar do Evangelho, né? Eu, a dona Irma e outros mais que estão comigo, né? A gente se prepara para falar do bem, do amor, da alegria, levantar as pessoas, autoestima, autoconfiança. Então, imagina os espíritos que nos cercam naquele momento para que as nossas palavras fluam, né? E para que atinjam as pessoas. Então, por serem espíritos superiores, né? Provavelmente superior no conhecimento, na inteligência, na fraternidade, é óbvio que as palavras vão ser melhores, é óbvio que nós ali que estamos ali, talvez o cansaço físico vai ser menor, né? A fadiga vai ser menor, a autoconfiança em falarmos, em explicarmos, né? A didática que vamos utilizar talvez seja muito melhor, porque nós estamos tendo a sensação e o amparo e as percepções dos espíritos bons que estão ali do nosso lado. Então eu acredito muito nisso, né? Que nós estamos sempre amparados pelos bons espíritos, né? E quando a gente entra no trabalho aqui que vai ser com espíritos talvez inferiores, as sensações elas vão ser
relacionadas, talvez, né, àquele trabalho, àquela energia que está acontecendo, né? Então, Carlos e Fábio, né, queria comentar um pouquinho sobre isso, né, das sensações, e que pode ser também, como eu falei aqui, no nosso dia a dia, né, não necessariamente quando nós estamos na casa espírita. Lógico que fica mais fácil falar da casa espírita, né, porque ali as fraternidades se unem, vão, né, trabalhar, como nós falamos, né, não há ociosidade no plano maior, esses espíritos vêm com as suas energias, com as suas vontades, com as suas percepções, e, obviamente, os médios ali que estão nos trabalhos também podem ter essas sensações, que é comum, né? Mas sabemos, obviamente, é que nem quando nós sabemos que incorporamos ou não, né? O médico sabe da sua incorporação, ele sabe que ele sentiu algo mais. A gente costuma dizer que as mãos crescem, né? Que o corpo talvez se eleva um pouquinho mais, fica uma leveza, ou seja, estou incorporado. Percebi. Taquicardia, né? Acho que o Carlos até comentou um pouquinho, taquicardíaco, né? Na hora que o espírito chega, ou seja, essa transição, esse movimento que há entre os espíritos, são sensações que a gente vai perceber. Ah, estou incorporado, já estou com um colega espiritual aqui junto comigo trabalhando. Então, isso tudo a gente percebe por alguma sensação. E, só para finalizar, vai de médio para médio, né? Não há uma regrinha, como a gente faz no trabalho mediúnico, né? Com as escolas, a gente junta lá 20 alunos e começa a falar das percepções, quente, frio, o que você sentiu, qual a vontade que deu. A gente vê que cada um, é lógico, sempre tem aquelas percepções que são clássicas, né? Mas vai ser percepções que um viu, o outro não viu, quer dizer, cada um tem uma sensação. Muito por quê? Porque o espírito que às vezes está ali se juntando, né, a essa atividade, ele tem também suas sensações, suas percepções, que é diferente de um outro espírito que está ali do lado, passando as percepções e as sensações para outro colega ou outro aluno que está no trabalho ali mediúnico junto conosco. Então, é um pouquinho isso, Carlos e Fábio, que eu queria colocar aqui para nós. É isso aí. Olha, gente, e eu, para finalizar, vou dar dicas, tá? Então, o Carlos pegou e falou, a gente falou bastante da espiritualidade, por que que a gente sente, às vezes, não coisas tão boas, conforme o Carlos falou da historinha das migalhas de pães. O Ronaldo falou do nosso cotidiano. Então, eu vou dar umas dicas, assim, porque a gente não é só da espiritualidade que a gente sente. A gente pode sentir de um outro encarnado. Por exemplo, você já chegou perto daquela pessoa e você não se sentiu bem, ou você sentiu um arrepio, ou você sentiu um calafrio, ou você sentiu... Ou você foi num determinado lugar, conforme o Carlos disse, e não se sentiu bom. Como que funciona isso? Para que serve isso? Olha, alerta, liga o seu alerta. Não serve para mim, não vou me envolver, não vou trazer essa energia para mim. Olha, já tive contato e não quero, né? Então, é onde você consegue se distanciar energeticamente disso para que você não se desgaste, porque o próprio livro dos médiuns fala, os médiuns mais sensíveis, eles devem evitar esse contato por até o cansaço físico, né? Lá no 188 ele fala isso, que o mergulho nas sensações, às vezes, em desequilíbrio causa desgaste físico, né? O cansaço físico. Então, isso é aquele alerta para você não se deixar envolver. Porém, agora é a dica da ética mediúnica, né? Cheguei perto da pessoa e não senti uma energia boa. Então, cabe a você a proceder, a se distanciar, a não se envolver na energia. Porém, também cabe a você não julgar. Porque é muito normal falar assim, aquela pessoa sentiu uma coisa ruim perto daquela pessoa. Aquela pessoa não é boa. E isso é uma inverdade, muitas vezes, né? Ela pode não estar no momento bom, né? É aquele momento, é aquela energia que naquele momento tá desequilíbrio, tá faltando, ou tá... E daí a gente não pode sair e, como médiums, sair julgando, generalizando, falar, olha, o fulano não é bom, porque você também, nós também não estamos bem todo dia. Ou você acha que você é um ser de luz todos os dias, com uma vibração maravilhosa em todos os momentos, 24 horas, 365 dias no ano? Não, né? E pode, às vezes, pessoas chegarem perto de nós e não se sentir bem, né? Mas você é ruim? Não.
é um momento que nós estamos passando. Cabe a nós nos equilibrarmos, saber trabalhar, inclusive, essa energia, assim como a outra pessoa, né? Os médiums estão para ajudar. Ajudar não é pegar o problema do outro para resolver, e também não é sair apontando o problema do outro, né? Então, vale essa dica aí, presta atenção aí. E daí eu quero saber, você quer uma energia boa, sentir uma energia poderosa, uma energia para revitalizar os teus centros de força, para te potencializar. Dá uma ligadinha lá, se inscreve nos trabalhos de final de ano, que você vai sentir o poder da sua energia e o poder da energia da espiritualidade. Outra coisa, usa a tua energia ao teu favor, a tudo isso que você percebe para o teu crescimento, para o teu conhecimento, para que você desenvolva a sua mediunidade, tá bom? De uma forma positiva e equilibrada. E daí me conta aí nos comentários se você já sentiu, já teve sensações, como que foi, você já sentiu o perfume, você já se sentiu bem, você já sentiu mal, onde que foi, por que que foi, conta aí, deixa o seu comentário aí para a gente quer saber, tá? Que a gente é curioso aqui também, tá bom? Fica com Deus, nós vamos pedindo ao plano espiritual, ao nosso Mestre Jesus, ao Senhor dos teus dias, que Ele te abençoe a tua mente, o teu espírito, a tua mediunidade, que ela seja ferramenta de crescimento, de evolução, de pacificação, para que você seja um instrumento do amor, do equilíbrio, da calmaria, emanando fluidos e energias salutares aonde quer que você passe, que você esteja protegido e amparado. Fica com Deus, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.